Cruzeiro, já deixa o seu like e se inscreve no canal. Não esquece também de ativar o sininho das notificações para não perder nenhum detalhe sobre o nosso cabuloso. Agora que você já fez isso, vamos juntos mergulhar nas informações que vão mexer com o coração da torcida. Fique até o final porque tem muito o que detalhar sobre a movimentação da diretoria, os planos para o elenco e até mesmo a negociação de um jovem talento. Vamos nessa! O Cruzeiro começa a semana já pensando no confronto de quarta-feira contra o Athletic Clube. A preparação do time não para, e os jogadores estão sendo ajustados para enfrentar a maratona de jogos que marca o início da temporada. Após a vitória contra o Tombense, o elenco retomou os trabalhos nesta segunda-feira com foco total. Enquanto os titulares realizaram trabalhos regenerativos, os demais atletas foram ao campo treinar intensamente. Entre eles, nomes importantes como Matheus Pereira, Dudu e Fabrício Bruno participaram das atividades com bola, mostrando que o técnico Fernando Diniz está preocupado em manter todos os jogadores em ritmo de jogo. Um dos pontos altos do treinamento foi a presença de jovens talentos do Sub-20, que estão sendo integrados aos treinos do time principal. Esses garotos, que recentemente fizeram uma boa campanha na Copinha, estão sendo observados de perto pela comissão técnica. O nome que mais chama atenção neste momento é o do zagueiro Bruno Alves, que pode se tornar a quinta opção no setor defensivo. Com Fabrício Bruno e João Marcelo como titulares, além de Jonathan Jesus e o argentino Vidala, o Cruzeiro entende que reforçar a zaga com um jogador da base é uma solução estratégica e econômica. Será que Bruno Alves vai agarrar essa oportunidade? Só o tempo e os treinos na Toca da Raposa 2 vão dizer. E falando em jovens talentos, uma grande movimentação foi confirmada pela diretoria: a venda do atacante Robert para o futebol europeu. Robert, cria da base do Cruzeiro, que deixou sua marca em momentos decisivos, assinou contrato com o Copenhagen, da Dinamarca, até 2029. A negociação envolveu 2,8 milhões de euros, cerca de 18 milhões de reais, por 85% dos direitos econômicos do jogador. Além disso, o Cruzeiro manteve 15% dos direitos para uma possível venda futura. Essa decisão se mostrou estratégica, considerando o potencial do atleta em mercados internacionais. É importante lembrar que a saída de Robert do Cruzeiro não aconteceu de forma tranquila e passou por momentos de grande pressão. Naquela época, o atacante viveu uma fase difícil, marcada por críticas da torcida e até vaias durante alguns jogos no Mineirão. A cobrança por resultados era pesada, e o jovem jogador, mesmo com talento evidente, não conseguiu corresponder plenamente às expectativas que surgiram em cima dele. O cenário ficou ainda mais complicado quando ele não conseguiu se firmar como titular absoluto no time de 2023, deixando claro que o desgaste com o ambiente de pressão estava afetando seu rendimento. Foi nesse contexto de tensão que o próprio staff de Robert, em conjunto com a diretoria do Cruzeiro, começou a analisar a possibilidade de um novo caminho. O clube, por sua vez, também sabia que manter um jogador sob tamanha pressão poderia não ser o melhor para sua carreira. Foi aí que, em meio a tudo isso, surgiu a proposta do Copenhagen, da Dinamarca. A oportunidade de jogar no futebol europeu apareceu no momento certo, tanto para o clube quanto para o próprio jogador. Robert teve a chance de, então, deixar o Brasil e seguir para um cenário menos exigente, onde poderia se desenvolver sem a sombra das constantes críticas e expectativas. A negociação foi feita com a opção de compra do jogador, que, segundo os termos acordados, foi exercida pelo clube dinamarquês. Por 2,8 milhões de euros, o Copenhagen adquiriu 85% dos direitos econômicos de Robert, com o Cruzeiro mantendo 15%, o que garante ao clube mineiro uma parte significativa em uma futura venda do atleta. Para o Cruzeiro, essa venda é um alívio financeiro, mas também representa uma estratégia para garantir que, caso o jogador evolua e seja negociado novamente, o clube possa colher os frutos de uma boa negociação. Para o jogador, essa transferência é a chance de dar um novo rumo à sua carreira, longe das cobranças intensas que enfrentava no Brasil. Com o Copenhagen, Robert tem a oportunidade de jogar em um dos campeonatos europeus de destaque, o que abre as portas para que ele possa evoluir tecnicamente e fisicamente. O futebol dinamarquês, embora não seja tão renomado quanto outros da Europa, oferece um ambiente competitivo, onde ele terá chances de disputar competições internacionais, como a Europa League, e se testar em um nível mais alto. A mudança para o futebol europeu pode ser exatamente o que Robert precisava para dar o salto que sua carreira precisava, em um ambiente mais equilibrado e onde ele pode crescer sem a pressão excessiva dos holofotes que o futebol brasileiro, muitas vezes, impõe sobre jovens talentos. Para a torcida do Cruzeiro, a saída de Robert gerou um misto de sentimentos. Por um lado, havia uma sensação de perda, já que ele era uma promessa da base, um menino da toca que passou a integrar o time principal com grandes expectativas.
Ao mesmo tempo, muitos torcedores se sentiam tristes por verem um atleta promissor partir de forma precoce, sem ter cumprido completamente o seu potencial com a camisa azul. Contudo, há também um sentimento de orgulho em ver um jogador da casa alçar voos maiores. Afinal, o Cruzeiro tem uma longa tradição de formar jogadores de qualidade, e a venda de Robert para o futebol europeu acaba por reafirmar esse papel importante que o clube desempenha no cenário nacional e internacional. Além disso, a negociação de Robert pode ter desdobramentos positivos para o Cruzeiro no futuro. O clube, com os 15% dos direitos econômicos, se posiciona de forma estratégica para uma futura venda, caso Robert se destaque ainda mais no futebol europeu e seja negociado com outro grande clube. O Cruzeiro pode se beneficiar de uma venda futura, o que representa uma chance de lucrar com a formação de um atleta que, inicialmente, não teve o impacto esperado em campo, mas que agora, em uma nova realidade, pode brilhar e gerar frutos financeiros para o clube. É natural que a torcida do Cruzeiro fique atenta ao desenrolar da trajetória de Robert no Copenhagen. A expectativa é de que, ao evoluir em um ambiente mais propício ao seu crescimento, o atacante possa se destacar e, no futuro, fazer a diferença em competições internacionais, algo que colocaria o nome do Cruzeiro em evidência novamente. A história do jogador ainda está sendo escrita, e, quem sabe, no futuro, veremos Robert sendo um destaque do futebol europeu, com o Cruzeiro colhendo os frutos de uma negociação bem-sucedida. O que você achou da venda do Robert? E como vê a integração dos garotos da base no elenco principal? Deixe sua opinião nos comentários e não esqueça de apoiar o canal com o seu like. Se você ainda não se inscreveu, aproveite agora mesmo para fazer parte da nossa comunidade e ficar por dentro de tudo sobre o Cabuloso. A gente se vê na próxima, com mais novidades exclusivas. Até lá!